o jogo no Equador. Muito bem, hein? Agora temos nova integrante aqui no De Primeira. Vamos abrir por aqui. E agradeço a vocês também, a nossa audiência, a galera que estava assistindo aí o anúncio do novo Papa, né? Temos esse momento tão importante aí com cobertura, claro, do UOL, do novo Papa sendo escolhido, as imagens diretamente lá do Vaticano. Então, vocês que estavam acompanhando essa cobertura, cheguem com a gente aqui, que a gente aqui vai falar muito de futebol, notícias exclusivas, de bastidores também. Então, a gente segue fazendo De Primeira por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada pela audiência de vocês. Já estamos aqui com o PVC, né, desde o início do programa, e agora com a Lívia Camilo. Tudo bem, Lívia? Oi, pessoal. Abemos Papa. Abemos Papa, isso aí, ó, Fumaça branca. Leão 14, mas eu só contei 10 do Leão até agora. Quer ver? É o que, PVC? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco. Do que ele tá falando? Gente, o PVC faz umas coisas que eu não entendo. Atlético, Cruzeiro, Sport. Lívia, o que ele tá fazendo, Lívia? Os lugares onde trabalhou o Leão. Ah, o Papa, que é o leão. Vocês já viram a montagem agora com a carinha do leão? Leão 14, que é uma carinha do leão mesmo, nosso treinador. O nosso novo Papa. Colocaria... Ah, gente, no futebol os tem memes esses não memes. param, né? Os memes não param. Lívia, o PVC saiu por aí passeando, daqui a pouco ele volta. Muito bem-vindo aqui, o De Primeira, muito bom ter você por aqui. Vamos falar do Corinthians, então? Bora. Que a gente esperou até esse momento, só para falar do Corinthians de um jeito muito especial. Corinthians aí, no momento, negociando uma mudança de fornecedora de material esportivo. Pois é. Como é que tá essa negociação? O que tá pegando lá pelos lados do Parque São Jorge? Momento diferente, né, pra gente falar sobre isso, depois de uma parceria de 20 anos, praticamente, entre Nike e Corinthians, começa aí um movimento que já vem, né, desde o fim do ano passado, de insatisfação com a Nike, da gestão Augusto Melo, e por conta disso, agora a parceria pode ter um fim, está muito próxima de ter um fim, inclusive perdendo aí essa parceria para a principal concorrente no mercado, a Adidas. O Corinthians já tem negociações, já abriu negociações com a Adidas desde o início do ano, já vem conversando, já teve inclusive aí detalhes sobre valores que devem se aproximar do acordo que hoje o Flamengo tem com a fornecedora de material esportivo. São valores altos, né? Então a gente está falando aí de perto de 64 milhões por ano, né? E pode chegar até mais e deve ser uma parceria de década. E aí, um ponto delicado dessa situação é uma cláusula do contrato com a Nike que impede que o Corinthians converse com outras fornecedoras. Tem uma cláusula de exclusividade, de preferência de negociação e caso o Corinthians receba alguma proposta, ele tem que comunicar a Nike, isso está em contrato. Mas o Corinthians está disposto a brigar na justiça para poder se desvincular da Nike e assinar com a Adidas esse acordo aí que parece que vai ser bilionário. Olha, então o Corinthians disposto a ir para a briga aí, para conseguir, né, esse direito, né, de ter esse novo fornecedor de material esportivo. E por que, Lívia? Financeiramente é muito vantajoso? Em que o Corinthians está pensando para realizar essa troca? Desde que a Nike Inc., né, saiu do Brasil e a Fisia passou a ser a representante em solo brasileiro, o Corinthians já, né, tinha ali algumas questões com a qualidade do serviço, mas, né, pela parceria muito duradoura, todas as questões de excedente, inclusive de cota, né, que acontece todo ano praticamente no Corinthians, a parceria era muito boa, um relacionamento muito sólido, né? Então a coisa começou digamos assim, a ir por água abaixo na gestão Augusto Melo, que aí houve problema de comunicação, eles consideram o valor muito defasado, né, de 30 milhões aí anuais e uma cota de 4 milhões em uniforme, para eles é um valor muito baixo, muito defasado, e eles acreditam que essa cláusula de renovação automática que a Nike tem até 2029 com o Corinthians é uma cláusula leonina, uma cláusula abusiva. Então, o Corinthians está... Leão 14. Pintando no assunto, a cláusula tem incomodado, né, os dirigentes do Corinthians e incomoda muito o Augusto Melo pessoalmente. Ele não gostaria mais de ter a Nike e está fazendo esforço
para que a partir de 2026 a Nike já seja retirada e a Adidas entre. Mas é importante lembrar, o contrato vai até 2029. Ou seja, se a Nike quiser brigar na justiça, ela tem o direito, porque o contrato é renovação anual e automática, e quem aciona é a Nike. Então, se ela quiser exercer, aí ela pode ir para a justiça para requerer isso. Tem dois lados aqui, Liga. Primeiro, chegou a falar disso, que do interesse da Adidas, porque como ficou mais claro... Quando a Adidas saiu de São Paulo, ela queria ter um outro clube paulista. Isso. E imediatamente tinha a renovação do contrato do Palmeiras com a Puma, e a Adidas passou a ser a grande favorita para voltar ao Palmeiras, porque tinha saído do São Paulo. A Puma ganhou, abriu mão da exclusividade, o Palmeiras abriu mão da exclusividade, a Puma hoje está no Bragantino e está no Bahia, era exclusiva a cláusula com o futebol do Brasil, e a Puma não é mais exclusiva, mas aumentou o dinheiro para que o Palmeiras abrisse mão da exclusividade, e a Puma renovou o contrato com o Palmeiras. E a Adidas ficou... houve um momento na história do futebol de São Paulo, em 86, 87, 85, em que o Corinthians era o único grande que não era Adidas. Inclusive na comparação com a Portuguesa. A Adidas fornecia Palmeiras, São Paulo, Santos e Portuguesa. E o Corinthians era topper nessa época, na segunda metade dos anos 80. E a Adidas sempre sonhou ir para o Corinthians, mas nunca conseguiu entrar no território do Corinthians. Então, isso aqui é uma conversa que existe há muito tempo, mas que era muito difícil para a Adidas entrar no Corinthians por causa da história, que era com topper, depois com finta, depois com pênalti, depois com topper de novo, depois com Nike. Bom, a Nike é desde 2003, 22 anos. Mais de 2 décadas, gente. É não, muita, é é uma vida. parceria. É a mais longa atualmente, né? A parceria mais longa, mais duradoura. O outro lado é que tem muita chance de o Augusto Melo procurar pequenos factoides para mudar de assunto. Ontem o assunto era a crise do departamento de comunicação, porque o Eduardo Savoy apareceu no clube, enquanto a garantia de Thiago Maranhão continua, e fica essa novela que vai todo dia você fala de uma coisa diferente e não fala se vai ter impeachment ou não vai ter impeachment. Aliás, Lívia, falando nisso, que é um assunto bem recorrente aqui sobre esse processo, né, de afastamento do Augusto Melo, teve alguma novidade de ontem para hoje, ou dos últimos dias para hoje? E ainda sobre a fornecedora de material esportivo, isso já está reverberando entre os torcedores? Os torcedores têm algum apego à Nike ou estão achando legal essa mudança? Como é que os torcedores estão vendo essa situação? Olha, eu estava acompanhando os comentários nas redes sociais, está bem dividido, assim. Tem gente que está satisfeita com a Nike, mas existe um problema de fornecimento atualmente. A procura, a demanda é muito alta, principalmente do uniforme All Black, aquele que foi, né, da última temporada. Muita gente não conseguiu comprar e isso frustrou. Mas é porque foi um hit, né? Foi assim... Fez muito sucesso, Fez muito sucesso, lindo uniforme, inclusive. E eu acho que esse é o grande trunfo, né? As pessoas que elogiam a Nike nas redes sociais sempre falam sobre os lindos uniformes que eles fabricam. Inclusive, agora o uniforme em 20 anos ao Mundial de Clubes também foi, assim, altíssima aprovação da galera. E pelo que eu sei, tá? Inclusive, já foi aprovado o uniforme de 2026-27. Já, inclusive, teve reunião entre Nike, entre Corinthians. Já foi aprovado o design do próximo uniforme, da outra temporada. Assim como da temporada desse ano, já era sabido no começo do ano passado que ia ser referência aos 25 anos do Mundial. E assim, o Corinthians quer se livrar da Nike pro ano que vem, mas já tem o uniforme aprovado, então Agora, tem uma outra coisa aí, eu vou fazer um freela de consultor de moda. Aí, gente, já tem o PVC jornalista, ator, agora é o stylist, um consultor de moda. Tá vendo? São muitas facetas. Tô animada para ver essa nova fase do... Você não viu ele atuando, Lívia. Você perdeu a atuação, ele ganhou o Oscar aqui, ó. O Oscar foi pra Lívia. Ele ganhou o Oscar. Foi pra Luísa. O que eu ia falar era o seguinte, o uniforme All Black, ele é lindo de verdade, ele é muito bonito, embora o patrocinador possa reclamar porque ele não aparece, né, porque é All Black, mas ele é lindo, fez muito sucesso.
Mas a camisa número 1 do ano passado era um terror. Era um terror. E não é porque eu não estou discutindo gosto, ou bom gosto ou mau gosto. O Corinthians não podia jogar com o Botafogo. O Corinthians não podia jogar com o Atlético Mineiro. Porque a camisa era branca com preto, confundia com branco com outro. Tem que mudar de uniforme. Foi o que aconteceu. Era um degradê, né? Uma coisa que realmente deixava Hoje, assim, confundido. o Corinthians jogou a vida inteira de camisa branca, calção preto e meia branca contra o Botafogo de camisa listrada. Aí no ano passado não podia, tem que mudar de uniforme no intervalo do jogo. Porque o uniforme do Corinthians não era nem branco nem preto. Duro. Então, assim, o uniforme número 1 tem um respeito pela tradição, mas tem um respeito pela capacidade de você jogar com o seu rosto na sua casa contra o adversário. Sim. Se você não tem um uniforme que você possa vestir, não dá, cara. Não tem como. Lívia, rapidinho pra gente encerrar, porque ainda vamos falar de Seleção Brasileira e CBF. Igor Siqueira já vai pintar com a gente aqui já já. Pinga Fogo, processo de impeachment como é que tá? E também falando de campo, que é o que o torcedor mais gosta de saber. O Garro tá finalmente...